Eu comecei a ler esse livro na faculdade, mas eu nunca terminei. Daí eu peguei ele para ler hoje e ainda bem que eu fiz isso. Eu me deparei aqui com uma parte muito sensacional que faz todo sentido na minha vida. Eu só conhecia a Dulcinea, que foi a parte que eu li, mas eu me deparei com uma personagem chamada Marcela, igual a mim. Contextualizando, teve um cara que foi o Crisóstomo e ele se suicidou por causa da Marcela. Aí tem a canção dele, em que ele lamenta todas as coisas que a Marcela fez por ele, a ingratidão, a falta de amor. E quando estava ocorrendo a procissão para enterrarem o Crisóstomo, a Marcela apareceu e disse que precisava se explicar para aquelas pessoas, inclusive o Dom Quixote e o Sancho, que estavam nessa procissão. Eis que a mocinha, maravilhosa Marcela, começa o seu discurso. Prestem atenção. O céu me fez formosa, dizeis, e de tal maneira que minha formosura vos leva a me amar sem resistência, e pelo amor que me mostrais, dizeis e até quereis que eu seja obrigada a vos amar. Eu sei, com o natural entendimento que Deus me deu, que tudo o que é belo pode ser amado, mas não compreendo que pela razão de ser amado, quem é amado por belo tem a obrigação de amar quem o ama. E ainda poderia acontecer que o amante do belo fosse feio, e, sendo o feio digno de ser desprezado, fica mal dizer: amo-te porque és bela. Deves me amar, embora eu seja feio. Mas, mesmo que as belezas se equivalham, nem por isso haverão de ser iguais os desejos, pois nem todas as belezas apaixonam. Algumas alegram a vista, mas não subjugam a vontade. E conforme ouvi dizer, o amor verdadeiro não se divide e deve ser voluntário, não forçado. Sendo assim, como penso que é, por que quereis que submeta a minha vontade à força, apenas porque me dizeis que me amais? Se não, dizei-me, se em vez de formosa o céu me tivesse feito feia, seria justo que me queixasse de vós por não me amardes? E assim como a víbora não merece ser culpada pelo veneno que tem, apesar de matar com ele, porque lhe foi dado pela natureza, também eu não mereço ser repreendida por ser bela. A beleza na mulher honesta é como o fogo afastado e como a espada afiada, porque nem ele queima, que nem ela corta, quem deles não se aproxima. A honra e as virtudes são adornos da alma, sem os quais o corpo não deve parecer belo, embora o seja. Pois a honestidade é uma das virtudes que ao corpo e à alma mais adornam e embelezam. Por que deve perdê-la a que é amada por ser bela, para satisfazer a intenção daquele que, apenas para seu próprio prazer, com todas as suas forças e astúcias, procura que a perca? Eu nasci livre, e para poder viver livre, escolhi a solidão dos campos. As árvores dessas montanhas são minha companhia, as águas cristalinas destes riachos, meus espelhos. As árvores e as águas comunicam meus pensamentos e formosura. Sou fogo afastado e espada distante. Aos que apaixonei com a vista, desiludi com as palavras. E se os desejos se sustentam como esperanças, não tenho eu dado nenhuma a Crisóstomo, nem a nenhum outro, na verdade, a nenhum deles. Bem se pode dizer que antes o matou sua teimosia do que a minha crueldade. E, se alegrardes que seus pensamentos eram honestos e que por isso estava obrigado a satisfazê-los, digo que, quando me revelou a honestidade de sua intenção, neste mesmo lugar onde agora se cava sua sepultura, eu disse a ele que a minha era viver em perpétua solidão e que apenas a terra gozasse o fruto do meu recolhimento e os despojos de minha formosura. E se ele, apesar de tudo, quiser lutar contra a esperança e navegar contra o vento,
Quem se admira que o afogasse no meio do oceano de seu desatino? Se eu o cortejasse, seria falso. Se o contentasse, seria contra minhas melhores intenções e propósitos. Teimou desiludido, desesperou sem dar desprezado. Vede então se deve se jogar em mim a culpa de sua pena. Queixe-se o enganado, desespere-se aquele a quem faltaram as prometidas esperanças. Tenha confiança o que eu chamar, gabe-se o que eu aceitar. Mas não me chame de cruel nem de homicida aquele a quem eu não prometo, não engano, não chamo, nem aceito. Até agora, o céu não quis que eu amasse por destino, e pensar que eu tenho de amar por escolha é inútil. Que esse desengano geral sirva de lição para seu particular proveito a cada um dos que me cortejam e que se entendam daqui por diante que, se algum morrer por mim, não morre de ciúme nem de infidelidade, pois quem não ama ninguém, a ninguém deve causar ciúme. Pois os desenganados não devem ser tomados por desdém. O que me chama de fera, deixe-me como coisa nociva e má. O que me chama de ingrata, não me corteje. De mal agradecida, não me conheça. De cruel, não me siga. Porque esta fera, esse basilisco, essa ingrata, essa mal agradecida e cruel, quem vos procurará, cortejará, conhecerá, nem seguirá de forma alguma. Se a Crisóstomo matou sua impaciência e desejo impetuoso, por que se deve culpar meu honesto procedimento e recato? Como sabeis, sou rica e não cobiço as riquezas alheias. Sou de temperamento livre, não gosto de me sujeitar, não amo nem odeio ninguém. Não engano nem cortejo aquele, não zombo de um, nem me divirto com outro. A conversa honesta das pastoras dessas aldeias e o cuidado com minhas cabras me distraem. Meus desejos se limitam a essas montanhas, e se daqui saem é para contemplar a formosura do céu, passos com que anda a alma para a sua primeira morada. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu já gostava da Marcela do Machado de Assis, mas agora eu descobri essa Marcela. Gente, eu fiquei realmente impressionada com essa personagem e com esse discurso. É exatamente isso, sobre ciúme, sobre responsabilidade pelos seus próprios sentimentos e pelas próprias minhocas que você cria na sua cabeça. Não se pode culpar as pessoas por esse tipo de coisa, por não amar de volta. Ou a base do ciúme é exatamente essa: você quer que a outra pessoa esteja em um lugar que ela não quer estar, usar uma roupa que ela não quer usar, ou amar você se ela não quiser amar. Entendem? E na base do ciúme também está a sua insegurança. Então, se uma pessoa está do meu lado e ela não quer estar ali, ela não está feliz ali, por que que eu vou aceitar essa condição de relacionamento? É uma relação indigna. Percebe? Tem a pessoa aqui. Eu quero a pessoa, mas a pessoa não quer. Por que que eu vou querer uma pessoa que não me quer? Né? Eu amei esse discurso. Ela fala muito sobre responsabilidade que não é dela e sobre a escolha dela e não querer estar naquilo e não querer colaborar para aquilo. E ela também diz o quanto ela deixou claro e não iludiu o pobre do moço que se matou. Era só segurança dele, né? Não tem ninguém que possa te iludir nem te enganar. É você quem cria as expectativas. Leiam os clássicos e leiam Dom Quixote. Essa minha edição é da Companhia das Letras, da Penguin. Ai. Aqui o box. Volume 1 e volume 2. Tá vendo? Essa é a minha estante.
ela não está do jeito que ela sempre fica, eu tirei alguns bonequinhos pra gravar, pra ficar um pouco mais clean. É assim. É isso. Leia.